Magnífico reitor cancelário, senhora Presidente do Conselho Geral, senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, senhor Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, senhor Presidente da Direção-Geral da Associação Académica de Coimbra, senhores vice-reitores, senhores pró-reitores, senhor capelão, senhor provedor do estudante, senhores diretores das unidades orgânicas, senhor administrador, senhores membros do Conselho Geral, demais entidades civis, judiciárias e militares, senhores doutores, senhores estudantes, senhores funcionários, minhas senhoras e meus senhores. Ao tomar a palavra na Sala dos Atos Grandes, em dia maior da Universidade de Coimbra, é grande o meu sentimento de honra, mas também de responsabilidade, porque tenho atrás de mim a densidade cultural de orações de sapiência que fazem a ideia de universidade. Tal como entendo, conduziu-me a querer trazer perante o claustro algumas das minhas reflexões sobre a ciência penal. Não para as encerrar na discussão especializada redutora, mas para as abrir a todas e tantas outras reflexões dos meus pares. Se alcançar o desígnio, seremos universidade. Desastres humanitários, terrorismo global, alterações climáticas e crises as mais diversas. Temos de enfrentar riscos, gerir incertezas, definir responsabilidades, fazer face a novas ignorâncias e antecipar o futuro. Michel Serres fala da necessidade de reaprender a habitar a Terra. Referiu-se a um compromisso humano com uma simbiose no mundo vivo, humano e não humano. O que está em causa é a necessidade de uma nova ordem e de um compromisso social. Uma nova ordem em que abundam questões antropológicas, sociológicas, económicas ou sociais. Daí a necessidade de pensar o direito sem o que a liberdade e a paz social se tornarão definitivamente precárias. O que hoje se pede ao direito como bússola do destino comum é complexo. Não se trata apenas de aplacar uma sociedade zangada e ansiosa, de que falam os sociólogos. A sociedade pós-moderna alterou a equação tradicional de perigo e proteção. Antes havia ameaças concretas e soluções tendencialmente eficazes. Hoje há incerteza e riscos, exponenciação das cadeias de causalidade, interdependências e medidas que atuam como placebos. As interrogações sobre quem, porquê, como e onde tornaram-se elas próprias aporéticas. Do mesmo modo, as condutas sociais deixaram de ser autoexplicativas, as novas tecnologias deram capacidade aos modus operandi, a globalização tornou incertos os lugares do crime e os tempos de resposta enfraqueceram a ação do Estado, levando à impunidade, à descrença e à perda de legitimidade. A compreensão do agente do crime foi alterada pela consagração progressiva da responsabilidade de organizações, pessoas coletivas, até ao ponto de se caminhar para a exasperação limite dessa ficção com o desenvolvimento de um modelo autónomo de responsabilidade. Hoje, a ficção tende a alargar-se a agentes artificiais. Sem esquecer que os novos desígnios da política criminal se projetam ainda sobre o direito penal na sua aspiração a prevenir perigos. Do lado material, a inquietação vem de uma criminalização que expande continuamente as suas fronteiras. Do lado da perseguição penal, leva a perguntar onde se traça a linha de fronteira entre o passado e o futuro, para saber quem, onde e quando pode vir a cometer um crime e não já quem o cometeu. Ou, na era do frigorífico inteligente, obriga a interrogar as possibilidades abertas à investigação criminal oferecida pela inteligência das coisas e técnicas que se transformaram num paroxismo do controle. A denúncia de que se está a subverter um princípio matriz da questão penal, o da proporcionalidade, é, pois, justificada. O alerta vem da utilização do direito penal como remédio para a exaustão do Estado e para a fragilidade da sociedade civil.
O recurso à repressão penal como instrumento de efetividade de outros ramos do direito, como o direito administrativo, está a vulgarizar-se. No fundo, uma réplica ao legislador europeu que acabou por integrar o direito penal, utilizando, todavia, como modo de salvar o efeito útil de normas avulsas e não para proteger bens dignos de censura penal. Adivinha-se do que disse que o direito penal entrou numa nova idade. Os direitos fundamentais e a sua constitucionalização não resolveram as perplexidades de uma geração de penalistas, na qual me incluo, que pensou que a Constituição e os juízes constitucionais conseguiriam recortar a irracionalidade legislativa. Explico-me. A proporcionalidade absorvia bem o ideário penal do iluminismo e permitia incorporar na nossa tradição o princípio do bem jurídico elaborado na doutrina portuguesa, o princípio da ofensividade da doutrina italiana e o harm principle dos anglo-saxónicos. Tal como vejo as coisas, a perda de autonomia penal destes princípios, diluídos na questão da proporcionalidade, está a diminuir-lhes o préstimo para fundamentar a intervenção repressiva do legislador e para conformar a margem de liberdade que deve ser ponderada na eleição dos valores e interesses a proteger. A relação entre direitos fundamentais e direito penal tornou-se ambivalente e está a exercer sobre ele uma pressão expansiva. Divisam-se, todavia, algumas saídas. Quando a lei já não consegue exibir a ratio garantística que a devia fundamentar, deveria pelo menos não se descuidar de uma racionalidade que exige base empírica, investigação criminológica e apoio científico. Depois, a identificação e a determinabilidade dos valores que merecem proteção não podem desligar-se da legitimação da opção penal. A não ser assim, a mera invocação da proteção de um bem fundamental satisfaria, sem mais, a necessidade da incriminação. Os legisladores multiplicam hoje, muitas vezes, a configuração das ações e omissões com ideologização e volatilidade e sobe de tom a despersonalização das ofensas. Basta pensar em domínios como o sexual, do ambiente e dos mercados financeiros. Ora, é essencial à lei penal que o ilícito seja descrito, tipificado o mais precisa e minuciosamente possível, por forma a permitir afirmar que um determinado bem é lesado ou posto em perigo. Vejo numa decisiva orientação pela fundamentação material e no labor cuidadoso de configuração das leis penais o ponto de fuga para se evitarem efeitos perversos e ineficiências. Só a partir de uma visão exasperadamente retributiva, moralista ou populista do direito penal é possível desatender destas exigências que, afinal, o justificam na sua necessidade. Há dificuldades e escolhos, sem dúvida. No momento de pedir mais controle constitucional, deve ter-se presente que a deferência dos juízes constitucionais em relação aos legisladores pode limitar-se, mas não desaparecer. Sem esquecer que, respondendo à clássica ideia de Montesquieu de que uma lei deve ser testada antes de ser adotada, pode ter de vir a enfrentar-se uma nova forma de produção normativa, a legislação experimental, nos termos de Charles Albert Morin e Galiana Saura, ou no dizer de Richard Myers, uma sunset legislation. Por minha parte, confesso ainda um sentimento particular de preocupação quanto ao excesso da punição que a noção de proporcionalidade mal consegue calar. O problema enquadra-se no âmbito mais vasto de uma estratégia empresarializada para lidar com a criminalidade, que vai conhecendo uma implantação progressiva nas nossas sociedades do medo. As razões profundas e as causas deste movimento são múltiplas. Num tempo em que governar já não significa garantir a segurança, mas gerir a insegurança, é uma perspectiva que não pode ser tida unicamente através das lentes dos penalistas. À semelhança do que está a acontecer com o capitalismo de vigilância que Shoshana Zuboff descreve como um projeto global de modificação do comportamento que ameaça transformar a natureza humana no século XXI. Ou com a desdemocratização de que fala Charles Tilly, operada pelas normas restritivas da liberdade e dos direitos fundamentais e medidas ditas excepcionais para lidar com acontecimentos ditos excepcionais.
Se pretendermos entender mais de perto esta orientação de controle que se está a desenvolver do lado penal, teremos de atender à crise fiscal do welfare state, com epicentro nos Estados Unidos, que levou a que se colocasse em causa o complexo punitivo erguido à luz de um ideário social reabilitador ou socializador. As explicações eram que não se podia mais suportá-lo do ponto de vista financeiro. Vamos pôr um fim ao welfare tal como o conhecemos. Foi a proposta de Bill Clinton na sua campanha eleitoral em 1992. Os debates em torno de um novo Estado, o work state, avançaram sempre com vacilações e reticências entre republicanos e democratas, com a ala esquerda do próprio Partido Democrático a agitar o espectro de uma slave fair. A verdade é que, com um enquadramento neoliberal, uma nova penologia foi medrando e reinterpretou o conceito de perigosidade à luz de uma racionalidade economicista e tecnocrática. Nos tempos mais recentes, cresceu a sofisticação dos procedimentos. Com a eclosão do digital, a algorítmica vai mais longe na identificação dos indivíduos perigosos. As estimativas apontam para mais de 60 instrumentos de avaliação do risco que são atualmente usados nos Estados Unidos da América e atingem todas as fases do sistema de justiça penal. A inteligência artificial, aplicada à análise de dados e à tomada de decisões no domínio da punição, baseada no risco do cometimento de novos crimes, só pode aspirar a um controlo independente de qualquer ética funcional. Neste ponto, vejo no direito da União Europeia e na autonomização do princípio da proporcionalidade das penas, contido na Carta dos Direitos Fundamentais, um valor que acrescenta ao da proporcionalidade em geral. Tal como o leio, o enunciado de que as penas não devem ser desproporcionadas em relação ao crime traduz a ideia simples, mas incisiva, de que as penas devem referir-se à gravidade do facto. A partir daqui, o meu juízo quanto à prisão perpétua é o de que a previsão de uma pena desta natureza, ainda que na modalidade de revisão obrigatória, coloca em causa o seu fundamento axiológico. Deixa de atender à gravidade do facto e passa a reconhecer uma perigosidade punitivamente tão longa quanto o tempo que o condenado viver. Aliás, que a gravidade do facto possa, nos casos extremos do crime de terrorismo, levar à previsão de uma pena perpétua, desloca o problema para um patamar metajurídico. Reduz o delinquente ao inimigo, desdimensionando no seu valor absoluto como pessoa, o que, do meu ponto de vista, implica recusar esta pena. Quanto à utilização crescente da pena de prisão, que acontece um pouco por todo o lado, basta ter em mente a Europa e o continente americano, pode encontrar uma justificação na ideia de controle a que me referi. Quando a segurança tem a ver com perigosidade e não com a suspeita de delinquência nem a prova dos factos, a prisão, como um mecanismo de confinamento, define os sistemas punitivos. Se a prisão não pode fazer mais nada, pode retardar a recidiva por parte de indivíduos perigosos, diz-se. Acontece que os tempos de privação de liberdade reduzem o crime, sem mudar nem as pessoas, nem a sociedade. Já quanto às penas alternativas à prisão, observa-se uma manifestação de interesse renovado por parte dos decisores políticos e assiste-se à criação de um complexo mosaico de penas deste tipo. Mas é preciso prevenir que, vistas somente como meios de gestão da liberdade de movimentos e modos de intensificação do controle, de novo, nada mudam nas pessoas ou na sociedade. Numa grande parte, devido a um fenómeno de transencarceramento, a verdade é que a população prisional continua a aumentar e a justificar a questão, repetida, de saber se verdadeiramente corresponde a um aumento real da criminalidade. Persisto em ver uma via de resposta para este estado das coisas num programa criminal de desprisionização, fundado numa decisão política materialmente alicerçada. É-me difícil entender que os saberes não sejam escutados pela política para levar à prática esta transformação radical, em que a prisão deve existir apenas para a criminalidade mais grave,
aqui incluído, sublinho, a que atinge os novos bens e valores. Se for assim, está aberto o caminho para a execução das penas refundada num novo contrato social. O contrato de inserção, que permite voltar a ligar o indivíduo ao princípio gerador da sociedade. A obrigação que o acompanha é traduzir uma relação de reciprocidade e uma responsabilização do beneficiário considerado como ator do seu próprio futuro, como formula Pierre Rosanvallon, não é uma forma de exclusão, é antes um momento da construção do social. É esta natureza de sócio que ajuda a garantir ao recluso o sentido socializador da prisão e a moldá-la na dimensão jurídica e jurisdicional que tarda em afirmar-se plenamente. Mas há ainda um último aspecto que neste contexto gostaria de sublinhar. Tem a ver com uma estratégia patrimonial de luta contra uma criminalidade altamente lucrativa, baseada no confisco. A sua importância é crescente, medida pela expansão das suas modalidades ao confisco alargado e não baseado em condenação, integrando um sistema punitivo que, finalmente, diria eu, retira consequências de uma menor eficácia apontada às penas clássicas de prisão e multa, em muitos casos vistas como penas-custo por parte de delinquentes que encaram o crime numa lógica de custos-benefícios. A perda das vantagens relacionadas com a prática de crimes, como terrorismo, tráficos de armas, de pessoas ou de influência, de branqueamento ou corrupção, aparece como mais eficaz, dadas as potencialidades que encerra de anular a compensação material proveniente dos crimes, em muitos casos difíceis de perseguir e punir pelo Estado. O que pretende significar é que o sistema punitivo não pode nem deve ser encarado unicamente a partir das penas clássicas. Ele deve contar, com instrumentos que permitem explorar outros caminhos. Tinha razão Saramago quando se referiu ao nosso tempo como o tempo das perguntas. Sobram-me as perguntas, faltam-me as respostas. Perante os tempos e os factos, os problemas do direito penal ganham uma dimensão que não se restringe, o que já seria muito, a esta substância das coisas. É o próprio direito penal, na sua forma, que se obriga a uma reconstrução inovadora e mais complexa, mais preventiva entre o soft e o hard law, mais preditiva e multinível, com as suas novas linhas de desenvolvimento, em que o compliance e a inteligência artificial avultam num cenário de europeização e internacionalização, surgem novas perplexidades. Farei incidir as minhas inquietações sobre 4 aspectos. O primeiro refere-se à criminalidade económica, protagonizada por grandes empresas transnacionais, e aos Hard Artificial Intelligent Crimes, que poderei traduzir como crimes irredutíveis a pessoas. Muitas das nossas preocupações atualmente incidem sobre esta transformação da criminalidade que desafia a capacidade regulatória estadual, ou, digo de outro modo, o poder de governo dos Estados. Com a estratégia de compliance, é a necessidade de intervenção reguladora penal de última ratio que se faz ouvir. O direito penal não falta, mas é o último convidado. À luz da moderna self-regulation, convive com uma intervenção estadual regulatória diferente da clássica, menos coativa e mais dialogante, portadora de uma dimensão socializadora. Trata-se de centrar a intervenção mais na qualidade e eficácia de sistemas de autorregulação internos de empresas e organizações e menos no sancionamento ou repressão pelo não cumprimento da norma. Neste contexto, não surpreende o impacto de uma nova realidade empresarial possibilitada por sistemas de inteligência artificial. Na empresa inteligente, a gestão do risco, agora levada a efeito pela máquina, promete uma contínua monitorização do trabalho e dos trabalhadores e facilita a reguladores e autoridades o acesso rápido à informação. A disponibilidade de aplicações práticas de sistemas inteligentes a instituições financeiras, no âmbito do branqueamento, fala por si. O compliance tem evoluído associado à noção de responsabilidade social.
No âmbito empresarial, corresponde a um entendimento que, tendo começado por ser próximo do sentido anglo-saxónico de participação nas decisões no seio de empresas, mas sem o dever de prestar contas por elas, tende atualmente para uma responsabilidade com consequências pela violação de compromissos, ainda que espontâneos e voluntários, podem ser invocados perante as empresas para lhes exigir responsabilidade jurídica. Os novos processos climáticos refletem o que está em causa. A Lei Francesa 2017 sobre o dever de vigilância das empresas matrizes sobre as filiais, adotada depois do incêndio da fábrica de têxteis do Rana Plaza, no Bangladesh, é um exemplo interessante de responsabilização envolvendo a prevenção da violação dos direitos humanos, das liberdades fundamentais, da saúde e segurança das pessoas e do meio ambiente. Na mesma linha ainda, não podendo medir o alcance transformador da muito recente Lei Pacto, também francesa, de 2019, que generaliza a responsabilidade social a todas as empresas, qualquer que seja a sua dimensão, atrevo-me a pensar que o endurecimento da noção de responsabilidade poderá ser uma semente de cooperação solidária para a defesa de bens comuns. Estes progressos merecem ser saudados. É notório que as políticas globais têm evoluído no sentido de promover a dimensão social do progresso. A segurança passa a ser centrada no bem-estar dos povos e na pessoa. A segurança é a liberdade de viver livre do medo e livre de necessidades. Com as crises, foi germinando a substituição da ideia de soberania solitária pela de soberania solidária. Existe uma questão social da globalização, como se reconheceu após o final da Primeira Guerra Mundial e com a emergência do dever soft de solidariedade, imanente à Organização Internacional do Trabalho e à Declaração de Filadélfia, prolongou-se na Declaração Universal dos Direitos do Homem e nos pactos internacionais de direitos civis e políticos e de direitos económicos, sociais e culturais. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia consagra no preâmbulo. Sobram, em todo caso, equívocos. Na era do compliance e da inteligência artificial, os caminhos da política criminal são sinuosos. É tentador deslizar para o aumento e para a agressividade do controle. À função socializadora e de responsabilidade do compliance organizacional, contrapõe-se um modelo de vigilância em que a imagem já não é a de um grande irmão, mas a de um arquiteto digital omnipresente, como nota Zuboff. Não estamos ainda totalmente confrontados com esta realidade, mas o compliance criminal já se torna fonte de equívocos. Faz entrar à frente o convidado que pretendeu que fosse o último. A tensão de sistemas de detecção, de denúncia, de investigação, a publicidade de sanções ou a crescente configuração como crime de muitas violações de deveres de cumprimento criminalizam o compliance. Trata-se de um novo direito quase penal e intrinsecamente privado. Certamente não nascem com esta nova estratégia de cumprimento os perigos da privatização da justiça penal, mas ela cria problemas novos. Em particular, quando a fundamentação de uma sentença pode estar encerrada na caixa negra de um algoritmo que decide por um juiz e que é propriedade de uma empresa. O caso Loomis, nos Estados Unidos, mostra como não estou a falar de futuros irreais. Segunda questão. A justiça penal está em risco de se tornar materialmente preditiva. As normas de compliance já lhe emprestavam esta qualidade. Com o processo de digitalização da empresa e com a inteligência artificial, podem conhecer-se e antecipar-se os riscos a um nível novo e alcançar um sistema preditivo de compliance inteligente. A aplicação em instrumentos de avaliação do risco de inteligência artificial projeta-se também numa nova previsibilidade da justiça penal. Quando, já em 2017, num encontro público com o Chief Justice do Supreme Court dos Estados Unidos, John Roberts, lhe foi perguntado se conseguia prever quando é que máquinas inteligentes, dirigidas por inteligência artificial, poderiam auxiliar os juízes no processo de tomada de decisões, a resposta conseguiu ser mais surpreendente do que a pergunta. It's a day that's here. Os sinais levam-nos a refletir.
A escrita numérica é portadora de uma previsibilidade que contamina o direito penal. Com o paradigma do facto formalizado no algoritmo, o tipo legal deixa de ser uma profecia sobre o futuro. Transforma-se na imagem de uma memória que perde sentido jurídico. Perde a plasticidade que permite a reelaboração interpretativa. A lei torna-se muda, como dizem Antoine Garrapon e Jean Lassalle. Desta forma, a decisão procede ao algoritmo e deixa de ser uma criação humana que interpreta o facto como acontecimento único e irrepetível. Esta transformação está patente na orientação seguida nos Estados Unidos no sentido de uma evidence-based sentencing, em que a punição se desliga da gravidade do facto e passa a ser proporcional ao risco que o indivíduo representa para a sociedade. A prática de uma condenação baseada em dados vai contra séculos de doutrina penal baseada num direito penal do facto. Um direito penal do agente reaparece, disfarçado de digital. Agora, o perfil algorítmico, aquilo que o agente é algoritmicamente, encobre e obscurece o facto. A norma jurídica é desapossada das duas dimensões, social e hermenêutica, que lhe conferem tantos conteúdos quantos os diversos tipos de ligações que a escrita alfabética permite. O delinquente perde a liberdade, aberta pela lei, de mobilização das suas capacidades pessoais. A sua força de resposta é supérflua. O seu futuro está comprometido numa nova relação entre ele e os Big Data, que produz o oxímoro de uma lei individual. Esta é a sua lei. É a lei que vale só para ele. Longe da lei kantiana ou rousseauiana e do sujeito autónomo que dá a si mesmo a sua lei, ele é, ele mesmo, a sua lei. Esta é a formulação de Garrapon e Lassalle. Esta lei não foi coletivamente decidida, está escrita no seu comportamento individual. Na era da inteligência artificial, a riqueza está nos dados, já o sabíamos. Na gestão do risco está mais profundamente no poder acumulado no mercado de futuros comportamentais, como faz notar Zuboff. Desqualificou-se a capacidade dos raciocínios humanos. Escreve Ian Ayres que pensar com números é um modo de ser inteligente. Podemos substituir o juiz pela máquina, mas queremos? Onde fica a responsabilidade humana pela decisão? Existe na política criminal atual um movimento de europeização a requerer também um olhar atento. Este é o terceiro apontamento. Há avanços aqui, mas também inquietações. Invoco a noção de pluralismo ordenado teorizado por Mireille Delmas-Marty nos seus Caminhos para uma Harmonização Penal para caracterizar esta técnica jurídica. Uma certa margem de liberdade dos legisladores nacionais no processo de transposição de diretivas preserva a natureza maleável de um direito penal europeu não hard. Peço de empréstimo a Daniel Inhariti a noção de equivalente funcional que revela utilidade para presidir à transposição, que não transcrição, de diretivas. Adicionalmente, os Estados podem acionar travões de emergência sempre que uma proposta ponha em causa aspectos fundamentais dos respectivos sistemas de justiça penal. Desenvolvimentos positivos conhece também a matéria processual penal. A União tem seguido um roteiro para garantir um nível mínimo comum de direitos processuais, independentemente do local onde os cidadãos europeus decidam viajar, estudar, trabalhar ou viver. Para além do mais, o direito europeu dá sinais de não querer abdicar de um controle jurisdicional efetivo dos direitos fundamentais, quando está em causa fazer funcionar o princípio do reconhecimento mútuo em que assenta a cooperação judiciária. Mostra que não quer ceder a uma confiança entre os Estados-membros baseada no património comum de direitos, que é infundada e ilegítima. Mas a sua pré-existência é-lhe, todavia, inerente. Como elemento metajurídico, ela só existe na intersubjetividade, no diálogo no espaço multinível dos atores judiciários nacionais e europeus que constantemente a colocam à prova e a fazem evoluir. A confiança mútua é, afinal, o que faz com que seja cada vez mais exigente em face do reconhecimento mútuo que a permitirá ir atingindo.
Já no âmbito material, a vocação securitária e o tom expansionista do direito penal europeu é de molde a suscitar preocupação. Há um pecado capital na gênese do poder punitivo europeu, quando os Estados-membros impediram a União Europeia de seguir uma orientação político-criminal específica de descriminalização ou de limitação da severidade das penas com o sistema das regras mínimas. Acresce que, no domínio das novas competências penais atribuídas em Lisboa, a contrariar a esperança de que finalmente se pudesse encontrar coerência, consistência na legislação europeia, assiste-se ao recurso abusivo à harmonização, disfarçado sob o desígnio da promoção de uma cooperação mais eficaz. Este aproveitamento da harmonização é patente na azáfama incriminadora a que a União se tem votado ultimamente, em que o déficit de justificação material é notório. Dou 2 exemplos: a incriminação do abuso de mercado e a última intervenção pancriminalizadora no domínio do branqueamento. Por fim, a minha quarta interrogação. A aplicação do direito penal trouxe à tona, de forma dramática, o incontornável problema da verdade. O relativismo moral e cultural permitiu que florescessem na sociedade atos de desconstrução que mais não visam que subverter princípios, minar os pressupostos da apreensão cognitiva e manipular a comunicação, consequencialmente, interferir no processo democrático. As fake news e a noção de factos alternativos tornaram-se virais, não pelo seu valor heurístico, mas pela sua capacidade de concitar adesão a pseudo-valores e estereótipos. Na administração da justiça, o problema da verdade estava já saturado de equívocos, que pretendiam explicar o método de formação da decisão, mas que na prática enfraqueciam a atitude dos decisores e contaminavam a decisão. Quando se fala de verdade material ou histórica e de verdade formal ou processual, assume-se implicitamente uma degradação ôntica do objetivo do processo. Outro aspecto é que é visível o intuito de desconstrução do método, é o do cognitivismo acrítico. Neste caso, põe-se em causa a ideia de certeza que representaria pretensos estados de consciência ou de certeza moral. Vemos, pois, que a noção de convicção se enreda em obstáculos diversos e que a construção de um novo modelo exige inovação e sentido de realidade. A utilização da lógica obedece à razão de ordem que faz parte desta forma de raciocínio e não deve ignorar as dimensões analítica e dialética e princípios como os do contraditório, do terceiro excluído, de identidade e da razão suficiente, cujo significado é conhecido da filosofia. Muitos autores rejeitam uma lógica fundada na intensidade de convicção e propõem o abandono da noção de certeza no trabalho de valoração da prova. Segundo eles, toda a convicção humana é uma convicção de probabilidade, a que se associam níveis de probabilidade tarifados. É controverso o sistema de matriz anglo-americana, que no processo penal exigiria, para dar um facto como provado, uma prova beyond a reasonable doubt, a que se faz equivaler um juízo probabilístico de 99,99% de certeza subjetiva. Noutras matérias, fala-se de clear and convincing evidence e de preponderance of the evidence. Estes standards são típicos do caráter praxístico do common law. Reteria apenas que estão a influenciar a justiça penal, particularmente em certos tipos de criminalidade, com apelo a intuições, a regras de experiência comum indemonstradas e com a banalização das provas indiretas. Termino sem acabar. Permito-me suscitar uma questão que é uma decorrência de tudo o que acabei de dizer, mas que ganhou atualidade nas entorses ao jogo democrático ocorridas em vários países. O direito penal está a ser utilizado em tentativas de desconstrução de democracias liberais. A neocriminalização e a sobrepenalização juntaram-se ao agravamento das medidas securitárias e de controle para comprimir de forma insustentável os direitos fundamentais. Com algum exagero, poderíamos dizer que o conceito de liberdade
está a recuar na direção da liberdade dos antigos, descrita por Benjamin Constant. Ora, o direito penal não pode criar servidões que limitem a liberdade ao reduzir os valores positivos que lhe devem estar associados. Os desvios foram-se acumulando. Existe agora uma depuração da relação dialética entre liberdade e segurança. Está em causa a necessidade de revalorização dos princípios que regulam e moderam os poderes soberanos e o aprofundamento dos direitos culturais, sociais e económicos que tornam viva a própria noção de liberdade. De outro modo, estaremos a caminhar para sociedades iliberais que se aplicarão progressivamente em objetivos de lei e ordem. A vivência do tempo atual reflete uma precariedade existencial de raiz que talvez possa expressar no verso de Rilke: vivemos sobre vagas e não temos asilo no tempo. Resta-nos, irredutível e última, a fronteira da nossa humanidade e, em definitivo, batermos por ela.